E Bicos, se preparem, pois o segundo ato de Arcane chegou quebrando tudo. Alianças estão sendo desmoronadas, segredos estão chegando de forma explosiva e a treta entre Piltover e Zal nunca foi tão intensa. Então vamos conferir tudo sobre o segundo ato de Arcane, lembrando que eu deixei esse vídeo dividido entre duas partes, sendo uma com spoiler e outra sem spoiler. E vamos começar pela sem spoiler, então pode ficar tranquilo que estamos na zona segura. E se você reparou, sim, estamos em outro canal. Esse é um dos spin-off oficial do Estúdio Bicos, o meu canal oficial. A ideia desse canal aqui é eu trazer as minhas teorias, opiniões, conteúdos mais modernos e tudo isso de uma forma bem mais direta. Então já prepara o combo de pipoca, já deixa o like, se inscreve ativando o sininho, porque agora você tem conteúdo em dobro do Multiverso dos Bicos. Aproveita, vai nos comentários e me diga o que você gostaria de ver nesse canal, o que te deixaria extremamente alegre ouvir da voz desse que vos fala. Bom, sem mais enrolação, bora para Arcane. Se preparem porque o ato 2 de Arcane não veio para passar pano, a tensão só tá subindo. A trama continua aprofundando as consequências do ato 1. Na verdade, aqui nesse ato, vemos que as coisas deram uma certa acalmada. A gente vê que esse ato não é focado puramente na ação. Ele está mais preocupado em dar desenvolvimento a todos aqueles arcos criados no ato anterior. As histórias estão se entrelaçando, mesmo em meio ao caos, e tudo está conectado de um jeito que faz a gente querer assistir cada cena de novo, somente para pegar aqueles detalhes que deixamos passar. Os temas dessa vez são mais densos e relacionados à liderança, responsabilidade e impacto de cada escolha num cenário onde o caos só cresce. E o desenvolvimento dos personagens continua aquele absurdo, com cada um tomando decisões que pode mudar o futuro deles de forma que a gente não consegue nem prever. É claro que não dá nem mesmo para ignorar a direção de artes. Os visuais continuam um espetáculo, temos novos cenários que se destacam insanamente. As cores e os cenários são usados de forma tão criativa e integrada que fica difícil a série perder minha atenção. O ritmo também tá impecável, mesmo que ele tenha suas diferenças em relação ao ritmo do ato 1, aqui eles apostaram em diálogos mais impactantes e momentos que te deixam refletir e relembrar tudo que você assistiu até aqui na série. E cada episódio vai te puxando para mais perto, construindo a tensão e preparando o terreno para algo épico. No fim das contas, eu posso dizer que o ato 2 de Arcane é um ato de passagem. Em relação a tudo que aconteceu no ato 1 versus o que está acontecendo no ato 2, eu posso dizer que as coisas estão tomando o seu rumo. Então ele é um ato que não trouxe a grandiosidade do ato 1, mas ele conectou muito as pontas. O que eu posso dizer mais é que o ato 2, ele foi muito mais dedicado ali para o fanservice. Tem muita coisa que, a partir desse ato, passa a ser canonizada no universo de League of Legends. Então é um ato aí que vai separar um pouquinho a sua popularidade entre os que assistiram. E antes de entrar ali na zona de spoiler, recomendo? Lógico, Arcane sempre é uma série recomendável devido à maestria que eles fazem tudo com muito capricho e esmero. Mas, para entrar ali nesses detalhes, nesse ponto de vista mais microscópico, eu vou precisar entrar na zona de spoiler. Se você não assistiu o primeiro ato, não devia nem estar aqui. Vai lá assistir o primeiro ato primeiro, assiste o meu vídeo do primeiro ato e depois a gente conversa do segundo ato. Combinado? Agora, você que vai ficar comigo, se prepara que agora a gente vai destrinchar aí cada elemento interessante que a gente viu nesse segundo ato e prometo tentar trazer algumas curiosidades e teorias. Então, bora nessa. E eu preciso começar falando como Arcane sabe fazer uma entrada triunfal. O quarto episódio já puxa pelos olhos e ouvidos a música Painting the City Blue. Uma trilha sonora que define o tom desse episódio enquanto traz uma vibe de caos e anarquia, que vão ser temas muito frequentes aqui nesse ato. A direção artística aqui é um espetáculo à parte. Fotografias em preto e branco com detalhes azuis, e em meros 45 segundos Arcane já consegue te prender com algo que é impossível de confundir, a identidade visual única, que só essa série consegue entregar. E não é bonito só por ser bonito, esses visuais falam tanto quanto os diálogos da série.
Cada detalhe reforça a tensão e o descontrole que estão dominando a história. E começamos com Caitlyn e Mad tendo um caso, o que é extremamente revelador. Caitlyn, a carne é fraca, né, meu bem? Mas aqui vemos Caitlyn preocupada e ocupada. Ela está mergulhada até o pescoço nas responsabilidades do seu novo cargo em Piltover. Você sente que ela tá obcecada em provar que pode dar conta, mas ao mesmo tempo a série te lembra que ela é uma pessoa lidando com sentimentos. Agora, enquanto Jinx, ela tá num momento que parece calmo. Parece estranho, mas faz sentido, tá? Ela ter conhecido a Isha na primeira temporada foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. E ela trata a garota como sua pupila, uma irmã mais nova que ela nunca teve. E por um instante, parece que toda essa dualidade dela entre Powder e a Jinx deram uma certa pausa. Mas cá entre nós, a gente sabe que essa paz não vai durar. E tem um ponto super interessante que tá acontecendo na vida da Jinx, é que agora Zaun enxerga Jinx não só como um símbolo de anarquia pura, mas também um símbolo de esperança, apesar de meio distorcida. Isso espelha muito a Jinx com o que o Silco era, mas de uma forma que faz a gente perceber o impacto que ele deixou nela. E olha, isso me pegou muito de surpresa. Eu tava esperando muito a Jinx ter outro arco de vilão, mas aqui não, ela tá tendo um arco de descoberta consigo mesma. A série propõe vários inputs que pode deixar a Jinx biruta das ideias, mas ao mesmo tempo a série devolve inputs que acalmam a Jinx, assim como a presença da Isha, o reconhecimento de Zaun, que é uma cena extremamente emocionante, e até mesmo a presença de Warwick como Vander. E claro, Bicos, não dá pra falar de Jinx sem trazer a Sevika pra conversa. Ela voltou num visu novo, e aquele Chanelzinho tá de fazer inveja, minha querida. E o mais interessante é como a lealdade dela a Jinx reforça o paralelo com a relação que a gente viu entre Silco e Jinx na temporada passada. Só que aqui o papel inverte. Agora a Jinx é que carrega o peso de liderar Zaun. Só que vale lembrar que ela não está disposta a ser a rainha de Zaun, né? Vamos dizer dessa forma. Mas enquanto Zaun se desmancha no caos, Piltover não tá exatamente de boas não. Ambessa continua jogando pesado, provocando a Caitlyn sem dó, tentando puxar um lado mais agressivo e diria que até que cruel. Porém, Caitlyn, com o seu psicólogo em dia, conseguiu ter um arco de desenvolvimento vitorioso. Todas aquelas dúvidas dela do ato 1 já deram uma bela acalmada. E conseguimos vê-la sobre controle do seu destino e compreendendo 100% das suas responsabilidades. Mas a Mamacita continua com os experimentos Hextech, que agora estão cruzando a linha da imoralidade. Vidas de cientistas sendo sacrificadas sem um pingo de remorso. Você vê a ansiedade da Ambessa. Você vê necessidade daquilo para o propósito dela. Às vezes eu sinto que ela vai perder o controle a qualquer momento. E Bicos, se a tensão já estava alta, Warwick e Singed chegam para jogar a treta a um nível insano. A cena onde o Warwick chama Singed usando sangue é arrepiante e hipnotizante ao mesmo tempo. É aquele tipo de momento que faz você prender a respiração porque o caos tá vindo e ele veio mesmo. E quem viu o meu vídeo do ato 1 sabe que eu tava muito curioso para ver como o Warwick iria se comportar nessa temporada. E a gente vê o Warwick avançando em uma trilha de destruição que parece imparável, seguindo a trilha de sangue de Singed. E o ápice disso é o confronto épico dele com a Jinx. Mas sabe o que pega de verdade? Enquanto ele encara a Jinx, as memórias de Vander vêm à tona. Ver Powder no meio dessa loucura cria um contraste emocional pesadíssimo. É como se a brutalidade de Warwick fosse só o começo de algo mais profundo, mais interno dele. Isso me deu uma sensação de extremo alívio. Eles não colocaram o Warwick ali por puro fanservice ou easter egg. Ele vai ter profundidade e se eu puder me antecipar, ele vai mover tramas importantes. Mas agora, vai lá nos comentários. Vocês acham que essas memórias do Vander pode ser a chave para salvar o que restou de Warwick? Ou vocês acham que ele vai continuar perdido como esse monstro, né? Deixa nos comentários o que você pensa. E após a Jinx encontrar o seu pai adotivo, ela decide se aliar à sua irmã Vi para procurarem por Vander e entender o que aconteceu com ele. Como é bom ver as duas juntas novamente. É como se a Vi precisasse de um arco para chamar de seu. E, de novo, quem assistiu lá o primeiro vídeo sabe que eu tô implicando um pouquinho com a Vi, mas eu tenho meus motivos. E aqui eu tô começando a entender melhor o que estão tentando fazer com ela. O que eu imagino, né? A Vi tem sido uma personagem de potencial, mas parece que não deixam ela ter um espaço dela, um desenvolvimento próprio dela.
O desenvolvimento dela é quase sempre amarrado aos outros, como se ela não pudesse brilhar sozinha. Dá até pra imaginar ali nos bastidores. Será que a Vi vai conseguir segurar sozinha as pontas do seu próprio arco? Acho melhor a gente colar ela em alguém, porque ela não tem um carisma ali pra segurar sozinha. Palavras meramente ilustrativas, tá? E eu acredito nesse ponto porque talvez aqui seja uma questão de popularidade. Mas, apesar da Vi não conseguir ter o seu arco solo ali, né? As duplas que ela participa tá 10-10, viu? Vi e Kate tá uma química gostosa. A gente quer ver mais desse relacionamento, né? A gente quer ver mais bitoquinha. E agora, ela se unindo a Jinx, meu Deus, foi um estouro, eu fiquei tão feliz. É visceral, é cheio de nuance, entrega tanta emoção que dá até aquele nó na garganta de vez em quando. Vi tá presa nessa luta interna com a relação conturbada que tem com a Jinx, e ao mesmo tempo em que tenta lidar com as suas consequências do passado das duas como irmãs, né? Mas aí vem a Isha. E a presença dela faz a Vi refletir demais. E é a Isha que faz a Vi ter uma nova visão da Jinx. Então podemos dizer que a missão não é só encontrar a Vander. É sobre as três personagens tentando se encontrar em meio ao caos. E o melhor de tudo é que a Arcane não alivia. A série entrega momentos pesados de um jeito que faz a gente sentir cada conflito que tá acontecendo ali entre as três. Mas se tem uma cena que mexe com tudo dentro da gente, é o reencontro do Vander com a Vi e a Jinx. Posso dizer que é até mesmo fofo a forma como a Isha se envolve ali. Esse momento é muito lindo. É tipo assim, pra quem assistiu a primeira temporada, ver essa família reunida, a gente precisava ter esse reencontro. Agora, enquanto outros núcleos, a gente tem a introdução emocionante da Orianna. Ela traz vulnerabilidade que se conecta diretamente com a profundidade da narrativa de Singed. E se você tá perguntando quem é a Orianna e o que ela significa pro universo de League of Legends, com a sua permissão, deixa-me te contextualizar. Ela é uma das personagens trágicas e emocionantes do universo de League of Legends. Ela começou a sua vida como uma jovem Piltovense, apaixonada pela dança e pela energia da vida. Só que durante um momento da sua vida, ela se expôs a uma substância letal, que começou a destruir o seu corpo aos poucos. O pai da Orianna, que é um inventor brilhante, não conseguiu aceitar essa perda iminente. Então ele começou a substituir partes do corpo dela por componentes mecânicos, tentando salvar a filha de qualquer jeito. Mas o que começou com um ato de amor virou uma transformação completa. Com o tempo, a Orianna perdeu não só o corpo humano, mas também a sua própria humanidade. Hoje ela é totalmente mecânica, acompanhada apenas pela sua esfera. A história da Orianna tem inspirações profundas com a história de Gepeto e Pinóquio, mas em um tom bem mais sombrio e tecnológico. E a Orianna que está sendo apresentada aqui em Arcane é a Orianna que está no início desse projeto. Mas eu vejo aqui a introdução da Orianna mais como um easter egg do que parte do enredo próprio. Não acredito que vamos ter tanto enfoque nela. Mas o que é fascinante em termos a Orianna nesse ato é o fato do Singed ser o pai de Orianna, pois antes a comunidade via isso apenas como uma teoria, e agora com a Arcane passa a ser canônico. E por falar em Singed, que personagem, hein? Eu tava muito ansioso para ver ele em ação, e ele continua essa figura misteriosa e crucial. Eu sabia que era questão de tempo para ele se destacar na série. E é nítido que o segundo ato trouxe muita relevância para ele. Agora, enquanto a trama do Hextech, ela só ficou mais intensa com o Victor e o Jace no centro dela. Victor ganha os holofotes ao curar Salo, explorando ainda mais os mistérios e as possibilidades Hextech. Ele tá num ponto de obsessão científica que começa a flertar com o incontrolável. Mas, ao mesmo tempo, é impossível não sentir o peso das escolhas que ele faz. A entrada de Jace nessa dinâmica traz um peso emocional muito gigante, marcado pelo tempo e as experiências que ele ficou dentro do Hextech. Ele já veio num visual mais barbado, mais coringado ali. E ele tá com uma visão que eu posso dizer que parece que ele não é mais um idealista. Ele tá parecendo alguém que possui cicatrizes de tudo que deu errado. E a primeira coisa que ele faz quando sai do núcleo Hextech é executar o Salo de uma forma extremamente brutal, utilizando o martelo de Mercúrio. Tá tudo muito estranho ainda, porque o Jace tem muito o que explicar pra gente. Ele saiu do Hextech, ele viu coisas, a gente não sabe ainda o que é, e ele
tá temendo muito o que pode acontecer aí se o Victor continuar livre. Agora, a relação entre o Warwick e o Vander, apesar de serem a mesma pessoa, ela é explorada de um jeito que mistura brutalidade com vulnerabilidade. De um lado, a criação monstruosa de Singed. Do outro, os requisitos da humanidade de Vander que ainda lutam para emergir. E essa batalha, ela é tão fascinante porque ela reflete exatamente o dilema de Singed. O cientista não é só um vilão de laboratório, ele é um filósofo do caos. Ele acredita que toda transformação exige sacrifício, mas, ao mesmo tempo, as consequências dessa escolha parecem sempre assombrá-lo. E, cara, quando Singed reencontra o Victor e encara o que as suas criações se tornaram, essa tensão filosófica, ela atinge outro nível. É como se ele tivesse que confrontar as perguntas que ele sempre evitou. Até onde vale a pena ir em nome da ciência? O Warwick, por sua vez, é o símbolo vivo dessas escolhas. Um monstro que carrega as memórias humanas, lutando entre ser a arma de Singed ou aquilo que restou de Vander. E como um bom final de ato, teve traição, meus amigos. Esse momento é brilhante porque ele mostra o quanto a Kate aprendeu observando a Mamacita. Ela usa as próprias lições de Ambessa, de estratégias e manipulações para virar o jogo contra ela. Mas a traição não é só um movimento estratégico da Caitlyn. Ela simboliza o ponto de virada definitivo da Caitlyn, que está cada vez mais confortável em jogar sujo para sobreviver a esse mundo de intrigas. Caitlyn, você tem meu apoio. E aí, com o caos já fervendo entre a Vi, Jinx e o Warwick, essa traição funciona como o estopim perfeito para a guerra que a gente já sabia que iria acontecer. O cenário tá armado, os bicos. Piltover contra Zaun, ninguém parece estar disposto a recuar, agora tá numa pegada de cada um por si, e o resultado promete mudar tudo. E se tem uma coisa que a Arcane sabe fazer, é levar as coisas pro limite emocional. E esse final de ato não economiza nada. Tudo começa com Jayce, que lança uma rajada poderosa contra Victor, e como Singed havia previamente avisado Victor, ele cai e junto a ele, seus seguidores também sentem o impacto. Mas Victor estava tratando Vander, e isso acabou mexendo diretamente com ele. E agora é como se algo dentro do Vander tivesse sido liberado. A fúria que ele estava trabalhando para reprimir simplesmente explode, fazendo com que ele mate brutalmente o Rictus bem na frente da Ambessa. E como era de se esperar, Ambessa não perde tempo. Ela proclama o ataque, selando o destino de Piltover e Zaun numa guerra que parece impossível de conter. No ato final, ela tenta desesperadamente salvar a Isha, mas é impedida por Vi. Meu Deus do céu, já é a segunda vez que a Vi impede algo. E agora até salvar a Isha. A Isha dá um ataque de Jinx nela, que ela aparentemente tem um arco ali de sacrifício, tentando impedir o descontrole do Warwick. E você vê já o ponto de ruptura. Você vê que é nesse ponto que a Jinx vai voltar ao seu estado psicótico. É extremamente devastador de assistir. Mas, mais uma vez, a gente vê o mundo da Jinx despedaçando na frente dela. Bom, falta de aviso não foi. Essa calmaria da Jinx tinha data e hora para se acabar. E tenho certeza que esse foi o gatilho necessário para fazer o arco de vilã dela voltar. Bom, o que dá para dizer desse ato, né? Tá entregando. Arcane continua entregando. Esse segundo ato ele não foi no mesmo ritmo do ato 1, mas a gente continua tendo histórias muito bem contadas, a gente continua tendo ali arcos interessantes, a curiosidade é a prioridade para eles, né? Eles conseguem instigar a gente a imaginar as coisas e cada cena continua aquele espetáculo visual ali colorido, é um mundo muito fantasioso. Mas, como eu disse anteriormente, eu vejo esse ato aí muito mais como um fanservice, mais uma ponte de conexões do que a importância que o ato 1 teve, né? O ato 1, ele tava muito mais intenso. Esse aqui eles já decidiram dar uma acalmada e um ponto também é que esse ato ele é muito mais emocional. Ele é muito ali para você sentir, é muito mais feeling, né? Então, são dois tons completamente separados, mas que ainda assim você consegue ver eles interligados. Mas agora eu quero saber de vocês, bicos.
Quais foram os momentos mais marcantes pra vocês até agora? Será que a treta de Piltover em Zaun tem alguma chance de acabar ou já é guerra decretada e somente um vai reinar? Deixa suas teorias nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho, porque Arcane tá na metade e a gente vai acompanhar até o fim. Até o próximo vídeo, bicos, e se preparem porque no próximo episódio a gente vem pra se despedir de vez dessa cobertura maravilhosa que foi acompanhar Arcane. Um beijo pra todos.